E aí galera, meu nome é André Marques e o Raquel de Castro, primeiro D. Estou aqui para fazer a pesquisa de química a respeito da tabela periódica, começando com os grandes cientistas que deram sua contribuição para que a tabela atual existisse. Começando por Dobereine, que em 1829 chamou a atenção para o fato de existirem certos conjuntos de 3 elementos onde a massa atômica de um deles se poderia obter aproximadamente pela média aritmética dos outros dois, o que ele denominou tríades. Na década de 1860, as massas atômicas foram determinadas de maneira mais exata. Dois cientistas tiveram, então, a mesma ideia. Agora irei falar a respeito sobre Alexandre Chacortais. Chacortais dispôs os elementos na ordem crescente das suas massas atômicas numa superfície cilíndrica, chamada parafuso telúrico. Os elementos colocados na mesma vertical apresentavam propriedades químicas semelhantes. Além de complicado, o parafuso só era válido até o cálcio. Vou falar a respeito sobre John Alexander Henry Newlands. Em 1864, Newlands verificou que se considerasse uma classificação baseada na massa atômica, um dado elemento, por exemplo, o lítio, que apresentava propriedades semelhantes ao oitavo elemento a partir dele, neste caso, o sódio. A esta relação, Newlands chamou a lei das oitavas, que dizia ser uma espécie de repetição, tal como ocorre com as oitavas de escala musical. Mas somente em 1869 a evolução começaria de fato. Vou falar a respeito sobre outro cientista que fez parte dessa evolução da tabela periódica, que é o Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mendeleev iniciou sua pesquisa sobre a propriedade dos elementos ao iniciar seu trabalho como professor na Universidade de São Petersburgo. Mendeleev sentiu a necessidade de organizar os dados da química inorgânica e começou a colecionar todas as informações sobre os elementos conhecidos na época. Os dados eram anotados em cartões que eram fixados na parede de seu laboratório e, conforme observava alguma semelhança, mudava as posições dos cartões. Esse quebra-cabeça deu origem a uma tabela periódica, na qual os elementos foram dispostos em filas horizontais, de acordo com as massas atômicas, crescentes e colunas verticais, com elementos de propriedades semelhantes. Henry Moseley, que em 1913 o cientista britânico Henry Moseley descobriu que o número de prótons no núcleo de um determinado átomo era sempre o mesmo. Moseley usou essa ideia para o número atômico de cada átomo, quando os átomos foram ordenados por ordem crescente do seu número atômico. Os problemas existentes na tabela de Mendeleev desapareceram. As propriedades dos elementos químicos são funções periódicas do número atômico. Irei falar a respeito agora sobre outro cientista que fez parte da evolução, da tabela periódica, que é muito importante. Vou falar sobre Glenn Theodore Seaborg. Seaborg foi um dos responsáveis pela síntese do plutônio americo, cúrio, berquélio, califórnio, estênio, fermênio, mendeleévio e nobelio. A síntese destes elementos foi realizada no ciclotron de Berkeley. Seaborg, em 1945, publica uma tabela periódica com a nova série de elementos, a série dos actinídeos. Seaborg montou esta série de elementos, tudo com base à semelhança eletrônica dos elementos com o actínido. O elemento químico de número atômico 106 foi descoberto por cientistas de Berkeley e foi nomeado de Seaborgius, uma homenagem ao cientista Seaborg. Esta foi a primeira vez que um elemento químico recebia o nome de uma pessoa viva. É isso aí, galera. Meu vídeo que eu tenho para fazer é esse aí, a respeito sobre a tabela periódica. Espero que a senhora professora tenha gostado desse vídeo. Obrigado.
ter uma nota boa.